Boa tarde, boa noite, feliz Páscoa. Eu fiz uma pesquisa sobre a Páscoa na internet e eu venho trazer a conhecimentos sobre o que eu busquei, sobre os estudos, sobre a Páscoa, qual é o verdadeiro significado que representa. Então, sei que para alguns que não vão gostar, mas é uma pesquisa que eu fiz na internet. E então vamos assimilar, guardar para nós aquilo que nós achamos que nos agrada, ok? Então, eu vou colocar algumas figuras para ficar melhor nosso estudo, tá ok? Então, vamos lá tentar alguma coisa sobre a Páscoa. O que eu busquei referente à Páscoa nesse estudo, nós vamos estudar junto, que na internet, vários lugares que eu busquei, vários sites, que não existe este vocábulo, Páscoa, na língua portuguesa. Entrou na língua por efeito da linguagem litúrgica da Igreja Católica. Isso que eu busquei e encontrei. É de origem grega, que por sua vez foi tirado do verbo hebraico passar. Em resumo, passar significa passar além, evitar ou atravessar. É a base do significado da Páscoa judaica. No hebraico, a palavra descreve a passagem do anjo da morte, quando seriam mortos todos os primogênitos lá do Egito, de homens, animais, todo primogênito, que seriam mortos. E poupados os dos israelitas. Dos israelitas não morreu ninguém, porque a intenção era libertar o povo hebreu que estava cativo no Egito, 400 e poucos anos. Então, a instituição, a festividade da Páscoa, foi fixada pelo Concílio de Nicéia, em 325 DC, depois de Cristo. É uma festa anual da Igreja Católica Romana, comemora a morte e a ressurreição de Cristo, ok? A morte do Senhor até que Ele venha. Qual o significado da Páscoa para os evangélicos? As celebrações nas igrejas nesse período, a exemplo do que ocorre na Igreja Católica. Que legado de Jesus Cristo deve ser considerado pelos evangélicos neste período? Primeiramente, a Páscoa não é uma festa originalmente evangélica, mas uma celebração do povo de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Era uma festa dos judeus antes da vinda de Cristo, ok? E que relembrava a saída do povo de Deus do Egito, liderado por quem? Por Moisés, após 430 anos trabalhando como escravos. Então, Páscoa significa passagem e é uma referência à 10ª praga do Egito, que foi a passagem do anjo, quando chegou o tempo de Deus levá-los, o povo hebreu, à terra prometida. Faraó não quis abrir mão do povo, queria que ele continuasse cativo, preso no Egito, pois era mão de obra escrava. Então houve o quê? Houve uma grande dificuldade e Deus levantou quem? Moisés, que após as 10 pragas tira o povo do seu cativeiro. Chega a noite da Páscoa. Deus manda cada família matar um cordeiro e aspergir, quer dizer, aspergir é lançar o sangue dos umbrais das casas, pois o anjo da morte iria passar. E na casa de quem não tivesse a marca do cordeiro, o primogênito morreria. Quer dizer que então, que o anjo da morte passaria no Egito, e aquelas casas dos umbrais, das portas em cima, deveria ter aspergido o sangue de cordeiro, e o anjo passaria direto, ninguém morreria. Era um sinal de Deus. O povo de Deus, ele é cuidado pelo Senhor e tem a maneira de fazer essas coisas. Esta foi a última praga de Deus para o Egito,
para que o coração do faraó abrandasse e deixasse o povo partir. Então, desta palavra, que o anjo iria passar por cima, veio o termo Páscoa, que significa passagem, em comemoração à Páscoa. O povo come o cordeiro com pães asmos e ervas amargas, em uma grande festa. Após este acontecido, Faraó deixa o povo partir. Mas, arrependido, Faraó persegue eles novamente. Não queria perder eles. Mão de obra grátis para construir cidades e tudo. Mas Moisés era o... Então Moisés, ora, estende as mãos sobre o mar. Isso aí nós vemos nos filmes. Que Moisés estendeu a mão sobre o mar, né? E o mar se abriu. Então Moisés estende a mão sobre o mar e o mar se abre. E o povo passa em seco. Faraó entra no mar com seus cavaleiros, e a Bíblia diz que os cavaleiros morrem. A água fecha, né? Eles vêm com cavalos e tudo, e cobrem eles e morrem afogados. Israel canta, e há uma grande festa do outro lado do Mar Vermelho. Esta é a festa que os judeus anualmente celebram, a libertação do povo do Egito. Na última Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. Ele consagra o pão e o cálice e diz: fazei isto em memória de mim. Assim como a Páscoa era o memorial, era lembrança da libertação dos judeus, a Santa Ceia do Senhor é um memorial, a lembrança da libertação espiritual nossa, por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro Santo, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, alguns dizem Pascual, mas eu acredito que é Pascal, né? Com o decorrer do tempo, foram surgindo muitas coisas, novidades pelo mundo, que por falta de vigilância dos líderes da igreja cristã, foram incorporadas à Páscoa. Muitas coisas que não são da Páscoa como coelhos, ovos de chocolate, não tem nenhum sentido cristão e faziam parte das culturas nórdicas, pré-cristã, das partes da alta lá da Europa, quando na verdade nada tem a ver, não faz parte das escrituras. Se nós procurar lá, não tem nada escrito de ovo, de galinha, nem de chocolate. Então não faz parte das escrituras nem da herança cristã. Foram adições feitas ao decorrer dos séculos. Nós, evangélicos, não celebramos esse tipo de Páscoa. Lá na minha igreja lá não se vê ovo de Páscoa, nem chocolate, nem nada, que eu saiba. É porque não faz parte verdadeiramente da celebração nós cristãos. Então nós, evangélicos, não celebramos esse tipo de Páscoa. Não fazem parte da cultura, né, da nossa cultura. Fazem sim parte da cultura pagã do norte da Europa, cujos cultos tinham essas características. Mas os cristãos prudentes e sábios não celebram com ovos nem coelhos. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro Santo e não o coelho. Aproveitando os dias de Páscoa, muitas igrejas evangélicas fazem cantadas, ou estabelecer comunicação e encenações, aproveitando o dia para evangelizar, apresentando na igreja, né, teatros e tudo, uma vez que a mente das pessoas estão voltadas para a Páscoa. Então prega-se sobre a morte e ressurreição de Jesus, pois é uma oportunidade de explicar ao povo o real significado da Páscoa. Mas assim como o Cordeiro morreu na Páscoa judaica, Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro. A nossa Páscoa cristã e nosso Cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, no qual damos honra e glória e louvor para sempre. João 1:29, pode olhar lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia! Então podemos ver bastante conhecimento através desse estudo, né? Então o comércio se vê depois substitui a Páscoa, muitas coisas, a morte de Cristo. Em meio a ovos de chocolate e vitrines recheadas de ofertas, a Páscoa, para muitos, se resume ao comércio e aos símbolos modernos, como o coelho e os presentes.
No entanto, para os cristãos, especialmente dentro da visão bíblica, a data representa muito mais. Para nós, fé, libertação, salvação. Para muitos não vem a hora de chegar o domingo de Páscoa. Você, ou nós, ou muitas pessoas, eu já estou me libertando disso. Não vemos a hora de chegar logo o domingo para estar junto da família e ganhar um monte de ovos de chocolate. Calma, nem tudo na Páscoa tem a ver com comida. Esse feriado também é lembrado como a celebração da ressurreição, morte de Jesus Cristo, e faz parte da tradição cristã. Mas a Páscoa já existia antes de Jesus, né? Quando nós vemos antes ali, estamos só recordando. Povos já faziam festa e trocavam ovos de galinha, de galinha primeiro, para depois de chocolate. Nessa época do ano, muito antes mesmo de os judeus existirem. Antes do cristianismo, a entrada da primavera era comemorada em rituais que têm muito em comum com a Páscoa dos cristãos. Praticamente todos os povos têm a sua versão da festa da Páscoa. Entre os romanos, é a festa da deusa Reia, ou Cibele. Depois eu vou tentar mostrar uma foto dessa deusa Reia romana. E entre os egípcios, a comemoração era através de Osíris, Deus Osíris, que também ressuscitava. Até mesmo como é que ainda o Pesach, que é hebraico, a Páscoa judaica, que deu origem à cristã, surgiu dos rituais da primavera dos pastores e agricultores hebreus, com seus pães sem fermento e sacrifício de animais. Isso aí que eu consegui na pesquisa que eu fiz, ok? Eu consegui esta foto, esta imagem do deus romano. Não, esse aqui não é romano, esse aqui é o deus egípcio. É o Osíris. É o deus Osíris que eu consegui para incrementar para nosso estudo, para termos uma ideia desse deus egípcio, ok? Esta é a imagem da deusa Reia, deusa romana. Antes nós vimos a imagem da deusa egípcia, ou do deus egípcio, Osíris. E agora da deusa romana, Reia, ok? Então, continuando, agora a chegada do coelhinho. A partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, houve uma grande mistura entre as tradições, exatamente como na antiguidade. Os símbolos das festividades pagãs acabaram incorporadas à celebração cristã. É o caso do coelhinho. Por exemplo, o animal era nada menos que a representação da deusa da primavera entre os povos bárbaros. Ainda hoje, Páscoa é chamada Ostern, a palavra alemã, em alemão, e a Easter em inglês, não falo muito bem inglês, né? E derivações do nome da deusa, Eostre, ou Ostara, como também é conhecida. Então, vemos aí sobre a chegada do coelhinho, né? Vamos ver se dá para enriquecer um pouco mais aqui no estudo. Então, substituíram o cordeiro pelo coelho, como símbolo de fecundidade, chegando até a produzir aproximadamente um coelho produz o quê? 110 filhotes por ano. A pesquisa que eu fiz aqui. Apareceu por volta de 1915 na França. A sua cor, né, e a sua rapidez contribuíram para o seu lugar na simbologia. Dizem mais ainda que o coelhinho, ele representa, dizem, né, uns estudos, representa a morte e a ressurreição de Cristo, pelo fato de alguns que habitam em lugares frios e nevados. Vamos ver aqui, pelo fato de que alguns habitam em lugares frios e nevados e hibernam. Hibernar é quando, que nem o urso, né, que fica não sei quantos meses dentro de uma caverna sem comer, sem nada, hibernar, fica parado lá no inverno. E só saem da caverna quando chega a primavera. Sabemos que não podemos aceitar tamanha aberração,
Mas em toda a Bíblia encontramos o cordeiro, e não o coelho como símbolo de Cristo. E por que comemos chocolate? Antes, os ovos dados de presentes eram de galinha e não de chocolate, símbolos do início da vida. Eles não serviam para serem comidos, eram decorados e celebravam eostre, representada por uma mulher que segurava o ovo em sua mão e observava um coelho, alegoria da fertilidade. Vamos ver se conseguimos alguma figura aí. Os cristãos se apropriaram da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus. O Concílio de Nicéia, realizado em 325, estabeleceu o culto à data. Na época, pintava os ovos, geralmente de galinha, gansa ou codorna, com imagens de figuras religiosas, como o próprio Jesus e sua mãe Maria. Vou ver se eu consigo alguma figura da deusa dos ovos da fertilidade ali, da primavera. Vou dar uma olhada, ver se eu consigo. Agora eu consegui uma imagem aqui, que nós lemos antes, é o caso do coelhinho. Por exemplo, o animal era nada menos que a representação da deusa da primavera entre os povos bárbaros. Aí eu consegui essa imagem aqui, sobre ela. Aí os coelhinhos ali, ó, que foi uma das ilustrações que eu consegui dessa deusa dos bárbaros, que ela representava, diz ali o que? É o caso do coelhinho, por exemplo. O animal era nada menos que a representação da deusa primavera entre os povos bárbaros. Então, dando uma repetida que nós estudamos, então a partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, houve uma grande mistura entre as tradições, exatamente como na antiguidade. Os símbolos das festividades pagãs acabaram incorporadas à celebração cristã. É o caso do coelhinho, que nós falamos, por exemplo. O animal nada era menos que a representação da deusa primavera entre povos bárbaros. Ainda hoje, Páscoa é chamada Ostrem, que nós falamos antes, né? Então vamos continuando mais abaixo para relembrar. Então o coelho substituiu o cordeiro santo pelo coelho como símbolo da fecundidade. Falamos aí a quantidade que ele produzia de quantos por ano, né, de coelhinhos por ano, nós falamos antes. Mais ou menos aqui até 110 filhotes por ano um coelhinho produz. Agora uma pergunta: por que comemos chocolate, né? Antes, os ovos dados de presente era de galinha e não de chocolate, símbolos do início da vida. Eles não serviam para serem comidos, eram decorados e celebravam eostre, representado por uma mulher que segurava um ovo, que nós vimos antes, certo? Então os cristãos se apropriaram da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Então vimos antes, lá no começo, que o Concílio de Nicéia, realizado em 325, estabeleceu o culto à data. Esta data, na época, pintavam ovos, geralmente de galinha, gansa ou codorna. Podemos até ver se tem alguma coisa, uma brochura, né? Alguma coisa sobre ovos. Vou ver se eu consigo alguma coisa aqui para enfeitar, para enriquecer um pouco. Aqui nós temos uma representação de ovos de chocolate que temos hoje, que nas festas da Páscoa hoje é comemorado, que são vendidos em supermercado. Vamos ver se eu consigo uma brochura aqui, outro enfeite diferente. Aqui nós temos uma apresentação de ovos de chocolate de supermercado. Ok? Esse é para brilhantar a brochura. Então, continuando, o ovo, significando começo, origem de tudo. Quando incubado, dele sai vida. Incubado, né, quando bota o ovinho para esquentar lá e sai ou dá para fazer artificialmente, ou através da galinha, onde sai o ovo.
me lembro do colégio que eu estudava, era um colégio agrícola, que botava na incubadora, ou a galinha normalmente, né? Aquela choca. Então, quando incubado, dele sai vida, porque nele está contido a vida, dizem. Em Cristo não está contido a vida, não. Cristo, ele é a própria vida, João 11, 25. Está presente na mitologia antiga, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte da cristandade. Na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar o ovo, que nós vimos agora no desenho do supermercado ali, uma brochura que eu adiantei. Em 1928 surgiram os ovos de chocolate, que industrializaram em larga escala. Então a cultura do chocolate foi inserida pelos franceses no século XVIII. Confeiteiros da França resolveram testar o uso de uma iguaria que tinha chegado à Europa 2 séculos antes, vinda da América recém-descoberta. É claro que a novidade fez o maior sucesso. Muito mais legal ganhar um ovo de chocolate do que o de uma galinha, porque era enfeitado os ovos de galinha e depois veio de chocolate. Eu me lembro quando era pequeno, a minha mãe se escondia no dia antes da Páscoa e pegava o ovo, pegava uns papel colorido e botava em volta do ovo de galinha e quebrava em cima e botava amendoim recheado com açúcar e um montão de coisa que botava na panela, né? E eu me lembro de tudo isso aí, que era, no caso, era uma festa que a mãe fazia, mas a mãe não tinha ideia de que a verdadeira Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, da Páscoa. Agora, cada um faz o que quer. Eu estou só fazendo um estudo aqui da verdadeira Páscoa. Quem quer dar ovo, quem quer fazer o que quiser, pode fazer. Depende de cada um. Só estou trazendo o estudo que eu fiz referente à Páscoa. Então, no século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo, no século XVIII. O peixe. Hoje tem muita gente comendo peixe. Vamos ver sobre o peixe alguma coisa? É símbolo de cristianismo. Dizem que no passado, quando os cristãos se reuniam, faziam desenho de um peixe. Na Semana Santa, não comem carne. Por causa de quê não comem carne? Por causa do corpo de Cristo, e substituíram a carne comum por peixe. Mas na pessoa, não vou lembrar do tempo do judaísmo, mas na Páscoa judaica, eles comiam cordeiro, comiam carne. Esses símbolos modernos são uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada, que se misturou, se chama as misturas que houve no meio dos cristãos. Prega-se hoje sobre a morte, para nós cristãos, né, que só não faz essas festas de Páscoa, de referente a comer peixe, dar ovos, essas coisas parecidas. Para os cristãos, tem cristão que só celebra a morte e a ressurreição de Cristo, que é o verdadeiro significado. Como nós vimos no começo lá, que começou com o povo hebreu lá no Egito, com a saída do povo do Egito, que foi dado por Deus comemorar aquela data como Páscoa, e nós cristãos como lembrança de Cristo da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa verdadeira, que nós cristãos celebramos, que eu aprendi. Então, é uma pesquisa que eu fiz, espero que, eu sei que não vai agradar muitos, outros vai, outros querem aprender, mas cada um faz o que quer. Amém? Então, eu agradeço a todos, tive uma trabalheira para fazer essa pesquisa, que vocês nem sabem, mas Deus abençoe a todos, e uma feliz Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a nossa Páscoa.